pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comunique Zou. Eu me chamo Larissa Faria Silveira Moreira e hoje iremos falar um pouquinho sobre sistemas alternativos na avicultura, com o zootecnista Alexandre Alexandre de Almeida. Mas antes do Alexandre se apresentar, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o nosso podcast, os nossos episódios vão estar disponíveis nas plataformas de áudio e no YouTube, que é o Comunique Zou. Bom, Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aí, mais um episódio, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, o que você faz. Então, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer ao Comunicizou por ter me convidado, né, para estar gravando, para estar explorando um assunto aí que eu sou até suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela avicultura, né? Então, primeiramente, eu deixo meu agradecimento para a equipe aí e deixo meus parabéns também pelo excelente trabalho que é a divulgação, né, de informação aí gratuita, que eu acho que é necessário o tempo todo. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou aí também da família do IF. Eu formei aí em técnico em agropecuária em 2013. 2013 eu iniciei, né? Formei em 2016. E logo após a formatura, eu já ingressei no curso de zootecnia, onde, né, eu descobri a minha paixão, que é onde eu estou atuando até hoje, que é o ramo de pesquisa, principalmente aí na área de avicultura. Atualmente, né, eu estou fazendo mestrado na UFVJM, na parte aí com enfoque na zootecnia e ênfase na parte de nutrição e produção de monogástrico. Até pouco tempo atrás eu estava ativo aí dentro da área da avicultura, estava trabalhando, né, com galinhas poedeiras e atualmente, né, estou trabalhando agora com a parte da suinocultura. Porém, né, a gente nunca deixa uma paixão de lado e eu continuo aí ativo dentro da avicultura através de pesquisas e de convites como esse, né? Então, hoje eu trouxe um tema que eu sou apaixonado e que eu acho que daqui um dia todo mundo vai estar altamente apaixonado por esse tema também e uma das áreas que vem crescendo, que seria os sistemas alternativos de produção de ovos dentro da avicultura e de postura. Inicialmente, né, queria deixar o artigo aí, que foi da onde eu tirei as informações para estar compondo esse material, que seria, né, do autor aí, Campbell, aonde ele trata, né, sobre a produção e a qualidade de ovos em diferentes sistemas aí de produção. Recomendo a leitura, porque ele é excelente em termos de informação e ele é bem, né, atualizado. Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma introdução falando sobre, né, o panorama aí da avicultura. Não tem como a gente falar de sistema alternativo e não correlacionar ao bem-estar animal. A gente tem visto aí uma mudança aí dentro da zootecnia de uns anos para cá, aonde, né, a gente passa a ter uma atenção maior e um enfoque maior no bem-estar dos nossos animais de produção. Para quem acompanha aí a área de avicultura, sabe que o nosso sistema aí predominante de produção, o também chamado sistema convencional de produção, que é aqueles onde as galinhas poedeiras ficam dentro da gaiola, ele tem, né, apesar de apresentar ótimos índices produtivos, sido altamente criticado por não propiciar o bem-estar animal aí para as aves poedeiras, devido ao limitado espaço, por elas estar suspensa, né, em gaiolas aí, não ter um conforto para ficar aprumado, entre outros problemas aí que o sistema ele vem ocasionando. Então, a avicultura tem se mostrado produtiva quando o bem-estar animal está aplicado, não só a avicultura. Eu gosto de deixar isso claro para todo mundo, que o bem-estar ele tem que ser aplicado em qualquer área da zootecnia para que a gente tenha índice de produção. A pesquisa, trabalhos que visam pesquisar essa área de bem-estar comprova isso. O bem-estar está associado à produção e o aumento dessa produtividade. Com isso, né, essa crítica sobre o sistema convencional de produção, surge aí a demanda, o chamado pelos sistemas alternativos de produção, que vem como uma tentativa inicial de tentar solucionar aí os problemas que a gente tem visto aí no sistema anterior,
que seria o convencional. Porém, né, como nada é perfeito, a gente ainda encontra um grande problema dentro dos sistemas de produção aí existentes dentro da agricultura, que seriam as altas densidades no sistema produtivo. Ainda não está bem definido qual densidade eu devo ter dentro de um galpão de postura. Estudos têm sido feitos aí ao longo dos anos, porém a gente não conseguiu concluir qual que seria a densidade melhor para a gente estar trabalhando com essas aves. Então, seria aí um ponto aí, a ser estudado, que eu sempre falo, deixar aberto para quem gosta da parte de pesquisa, estude densidade, que é o que tem alta dentro do sistema de produção dentro da avicultura aí. E estude também os efeitos dessa densidade sobre a ave. Alguns estudos aí atuais que trazem essa parte de densidade, ele demonstrou, né, que altas densidades, que nem a gente tem visto dentro do sistema produtivo, ele causa uma queda produtiva. Há queda na qualidade do ovo, na qualidade da casca desse ovo, da gema, entre outros problemas aí, porque quando a gente fala do sistema de produção e de postura, a gente pensa só no ovo, né? E não pensa tanto na ave em si. Porém, né, quando a gente vai estudar essas altas densidades, a gente vê que ela também tem um impacto muito grande sobre a ave, se diminuindo essa vida produtiva dela. Diante disso, né, surgem aí os sistemas alternativos, que eu trouxe 3 aqui para dar ênfase, que seriam as gaiolas enriquecidas, o cage free e o free range. Então, vamos dar um foco aí nos sistemas de gaiolas enriquecidas. Surgem, né? Principalmente a gente tem visto nesses últimos 10 anos bastante trabalho nessa área, como uma tentativa, já que não dá para a gente mudar, tirar todo mundo das gaiolas de uma vez, devido ao alto custo da implementação dos sistemas alternativos, a gente tentar, né, fazer uma modificação aí nessa gaiola, tentar fazer que esse ambiente que não é tão favorável ao conforto da ave se torne pelo menos um pouco mais favorável, proporcionando aí um conforto para a ave. Esse sistema, eu tenho visto ele sido usado, assim, para ser sincero, só em termos de pesquisa mesmo, quando a gente visa tentar avaliar se há uma melhora quando a gente implementa o sistema de gaiola enriquecidas. Ainda não tive a oportunidade, né, de chegar no galpão aí e ver esse sistema implantado. Mas eu acredito também que nem vou chegar a ver, porque se a demanda é para eliminar a gaiola, não faz muito sentido, né, a gente trabalhar com um sistema aí de gaiolas enriquecidas. A gente está trabalhando em cima do mesmo. Então, eu acredito que não é um sistema que vai para frente, porém, por enquanto, é o que a gente tem, né? Para tentar aí propiciar um melhor conforto para essas aves. Esse sistema ele trabalha aí com um aumento, né, da área por ave. A gente sai aí dos 450 centímetros quadrados aí para 750 centímetros quadrados aí por ave. A gente passa a ter portanto, um maior espaço aí para habitar, indo ao bebedouro, ao comedouro, e a gente passa a implementar também alguns dispositivos aí para fazer o desgaste, né, das unhas dessas aves, coisas que a gente não consegue ver em sistemas de gaiolas aí tradicionais, porque a ave não tem um contato aí com uma superfície, né, para ela estar desgastando essa unha. Aí, com a implementação aí de lixas, a gente consegue, né, propiciar que ela tenha o desgaste dessa unha. E a gente também, né, pode introduzir aí uma caixa de areia para a ave estar efetuando seu banho de poeira, que é um comportamento natural da ave e que ela demonstra aí conforto quando ela tem essa opção, né? Todo mundo já reparou que a galinha em si, quem tem uma criação aí convencional aí dentro, no fundo de quintal mesmo, vê que sempre ela vai lá, cisca o chão, deita, abre as asas e joga poeira para cima do seu corpo, partículas aí de solo, demonstrando, né, que ela está em estado de conforto. Então, a gente tenta, né, simular isso aí dentro da gaiola enriquecida. Claro, né, que quando a gente vai estudar a fundo, a gente vai achar vários tipos de enriquecimento, seja por
tá utilizando cores diferentes dentro dessa gaiola, seja tá pendurando outros acessórios para ser termo de distração para essa ave. Então, em termos de enriquecimento, a gente vai ver muita coisa para esse tipo de gaiola. Mas, como eu disse, né, é um sistema que eu acredito que não vai para frente, pelo simples fato de ainda estar trabalhando com gaiolas. E quando a gente fala em sistema alternativo, não é isso que a gente visa. A gente visa tentar dar um maior espaço, tentar simular um comportamento aí natural dessa ave, que ela possa, né, efetuar esse comportamento natural. Visando isso, a gente passa, né, para o segundo sistema, que seria o cage free, que seria as aves criadas dentro do galpão. Nesse sistema de criação, a ave não tem, né, a oportunidade aí de estar indo ainda para a área externa, que seria os piquetes. Esses sistemas alternativos, como eles são muito novos dentro do Brasil, quando a gente vai olhar, não existe uma legislação aí que fiscalize e que informe, né, como que esse sistema ele deve ser. Existem algumas recomendações, como esse sistema geralmente de produção do ovo está associado a algum tipo de certificação, a certificação em si coloca, né, como o sistema deve ser, o que ele deve ser para ser considerado, né, um sistema de produção de ovos aí, relacionado ao bem-estar animal. Dentro desse sistema, a gente tem a opção de criar as aves com cama ou sem cama. A maioria opta, né, pela criação com cama aí no galpão, em termos, né, já que a gente está tentando propiciar um conforto, né, por que não adicionar a cama, sem falar em termos de lesões, né? A gente sabe aí que em superfície muito sólida aí a ave tende, né, a ter lesão de peito e do coxim plantar. Então, a cama, né, é um indicador de conforto aí. As aves são soltas no galpão, como deve ser. Com isso, ela tem a oportunidade, né, de se expressar de forma similar aos seus comportamentos naturais que ela teria na natureza. E quando a gente toca nesse tipo de sistema também, fala um sistema alternativo, as pessoas têm mania de correlacionar, né, que a alimentação desse sistema ele é só a base, né, do milho. Eu já vi muita gente perguntar se quando a gente trabalha em sistema alternativo a gente volta tudo lá, que nem se fosse uma criação de fundo de quintal. Então tem um erro aí nessa parte. Não, a gente visa a produção. Se a gente visa a produção, com o conhecimento que a gente tem hoje de genética, das linhagens em si, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, né, com dieta balanceada aí, porque só o grão de milho ele não consegue oferecer tudo que a ave necessita aí para estar realizando suas atividades vitais. E quando a gente fala também de comportamentos naturais, eu gosto de deixar bem claro também que a gente nunca vai ter um comportamento natural dessa ave dentro do sistema. Ela vai ter um comportamento similar ao natural. Por quê? Porque ela está sobre observações de alguém, sempre vai estar alguém fazendo manejo. Então, comportamento natural seria se ela tivesse solta ali no meio do mato mesmo e ela não tivesse a companhia de ninguém observando. Isso seria. Então, a gente trabalha, né, tenta aí simular o que a ave simule seu comportamento natural. Esse sistema de produção, a partir da quarta semana, a gente, né, tem à disposição aí de puleiros. Esses puleiros vão ter o espaçamento de 7,5 centímetros para cada ave, porque ela ainda não está em pico de produção, então, né, ela ainda vai estar se reorganizando, como a ave é um animal social, né, formando seus grupos. Dentro do galpão, eu necessito ter 7,5 metros quadrados por ave, e por ser um sistema alternativo, né, que visa aí o bem-estar animal, a debicagem ela é proibida. Porém, o aparo do bico ele é permitido. Esse aparo do bico ele é feito, né, no incubatório através de técnicas de infravermelho, o que não ocasiona aí dor ao animal, né? E em 10 dias aí essa pontinha do bico ele cai naturalmente. Quando a gente fala nessa parte de debicagem, também é um assunto muito polêmico, porque fazer a debicagem é proporcional ao bem-estar, por mais que muitas pessoas não vejam isso, porque a ave, quando ela está com o seu bico íntegro, não ocorre essa para aí do bico,
no sistema de produção alternativa, a chance dela quebrar o ovo é maior, a seleção de partícula na ração é maior, sem falar, né, que ela pode estar aí em picos de estresse, está ferindo outra ave, e com a ponta aí do bico, ela consegue fazer isso mais facilmente. Então, fazer a debicagem é um ato de proporcionar o bem-estar para o animal. E, como eu disse, pus um selinho aqui, que rege, né, um dos selos aí que sobre o certificado do bem-estar animal. Os sistemas em si, ele não tem, né, uma normativa, porém a gente segue as instruções, né, para estar obtendo essa certificação. Então, meio que a normativa que a gente segue aí no sistema alternativo seria aqui o selo, né, ele cobra. A muda forçada também é um método proibido. Ela tem sido extinta, né, em quase todos os sistemas de produções, pelo simples fato, né, de que a gente proporciona um sofrimento muito alto para essa ave quando a gente executa essa muda forçada, porque a gente trabalha com privação de alimento. A ave tem que diminuir cerca de 10% do seu peso e a gente faz com isso através de diminuição, né, da ração de semana após semana, até que ela atinja, né, o peso aí adequado para que haja, né, uma revitalização aí de seus órgãos produtivos. A gente trabalha com cerca de 6 horas de luz e 8 de escuro nesse sistema de produção. E para esse sistema de produção também a gente tem a exigência aí de um ninho para cada 5 aves. Na fase produtiva aí dessa ave, a gente já faz uma mudança aí desses poleiros e passa, né, a proporcionar uma maior área aí de poleiro, que seria 15 centímetros por ave, por ela já ter definido aí seus grupos sociais aí. Isso é hierarquia. É um grande desafio que a gente se encontra nesse sistema é a predominância de ovos suíços, porém a gente também já sabe aí, nos poucos estudos que a gente tem, que o melhor meio, né, de se evitar isso é sempre estar aí fazendo uma limpeza desses ninhos, para que não acumule fezes. Muitos produtores aí para fora do Brasil, eles trabalham com ninhos que podem ser fechados durante a noite para que a ave não durma lá dentro do ninho, né? E acabe defecando lá, o que torna o contato do ovo e a fezes maior. E fazer uma coleta rápida, né? Fazer várias coletas durante o dia. Isso aí é uma das resoluções aí para a gente diminuir. E a gente também tem um problema muito grande com pododermatite, né? Que seria aí os machucados aí no coxim plantar, com a entrada, né, de fungos, entre outras bactérias aí, que diminui a vida útil aí da nossa ave. Então, esses são dois, né, de alguns problemas que a gente encontra no sistema alternativo. Como nada é perfeito, né, sempre existe aí essas opções. Porém, né, ele apresenta mais vantagens do que desvantagens, que em estudos realizados constatou, né, que aves aí que são criadas nesse sistema de produção alternativo, ela tem, né, é contemplada com maior bem-estar animal aí, e com isso, né, ela tem menor estresse, o que propicia aí uma maior cobertura de penas nessa ave, o que é um indicador, né, que a ave se encontra bem aí dentro do sistema produtivo. E, né, ele permite também, quando há a presença de cama, o banho de poeira, que é outro indicador aí de bem-estar aí para essas aves. É um comportamento associado à genética da ave mesmo, ela sempre vai tentar fazer esse banho de poeira aí, independente do local que ela esteja. E significa aí que a ave, né, é uma demonstração que ela está satisfeita com o ambiente onde ela se encontra. Já o outro sistema seria o freehand, que é o sistema alternativo que eu tenho a oportunidade, né, que a aves tem acesso à área externa, o que, no meu ponto de visão, seria o sistema mais adequado quando se trata em propiciar o bem-estar animal. Isso porque, né, diferente do sistema anterior, eu passo a dar agora oportunidade da ave ter uma maior oportunidade de estar ciscando e o consumo, né, o comportamento de pastagem. Esse sistema ele tem acesso, né, ao piquete externo. Geralmente, muitos
existe essa diferenciação dentro do sistema, que ou as aves são criadas diretamente aí no piquete, com a área aí, o galpão só para ela fazer a alimentação dela, ou eu tenho a presença, né, da baia onde ela se encontra, e eu permito a saída dela aí na parte da tarde após a postura, porque o hábito, né, de postura aí da ave é realizar a postura na parte da manhã. Então, né, para que a gente não tenha aí ovos espalhados para todo lado, a gente, né, espera que essa galinha realize a postura, realize a alimentação dessa ave, e depois abre as portas para que ela tenha acesso a esse piquete externo. Esse sistema é quase que é obrigatório que a gente permita aí que nossa ave ela tem 6 horas de acesso à pastagem. Após 6 horas, eu levo essa ave de volta para o galpão para que, né, evite aí a entrada de predadores e eu tenho perca de ave por esses predadores. E também, né, para que a ave possa se alimentar, né, com a ração balanceada, que vai estar só dentro do galpão. Essa ração, ela fica dentro do galpão exatamente para que aves de vida, né, livre não tenha contato com essa ração, trazendo aí algumas doenças para dentro do plantel. Essas aves de vida livre seriam, né, o exemplo dos pássaros aí, que podem estar, né, em contato direto aí com a ração e trazer algumas doenças. É o melhor sistema para o bem-estar animal, porque ele contempla aí, permite que a ave simule todos os comportamentos naturais, que ela se expresse aí, e o arraçoamento é feito no galpão. Nesse sistema, a gente passa a fornecer um ninho para cada 7 aves, 250 centímetros, né, de ave dentro do galpão, já que ela vai estar a maior parte aí na área externa. 9 aves por metros quadrados na área de piquete. E o piso, né, ele deve ser coberto. Nesse sistema já é obrigatório que tenha aí a presença de uma cama, porque pode ser que a área de piquete ela não tenha, né, uma condição ideal para que a ave realize aí seu comportamento de banho de poeira. Então, a cama propicia que aí a ave tenha a realização desse comportamento. Porém, né, existem também os desafios dentro do sistema, que seria a necessidade da gente trabalhar com uma maior proteção aí contra predadores e uma maior proteção aí contra aves de vida livre, para que não tenha, né, uma incidência aí de parasitas, de doenças dentro do meu sistema de produção. Atualmente, esses piquetes, eles não são mais descobertos na parte superior. A gente trabalha com sombrite aí, para estar impedindo, né, diretamente esse contato aí de aves de vida livre com as aves de produção. Porém, ele apresenta uma grande vantagem, que seria a maior pigmentação aí da gema do ovo. É exatamente por a ave ter o acesso à gramínea. Essa gramínea ela tem que, né, possui alguns carotenoides que influenciam, né, nessa maior coloração aí da gema do ovo, o que para o consumidor é uma vantagem muito grande, porque ele prefere ovos com uma coloração mais forte, mais escuras, e para o produtor também é uma vantagem, né? Que é uma agregação. Geralmente esses ovos têm um valor mais alto. Também tem um sistema de produção orgânico, que ele está dentro, né, do freehand, por permitir, né, esse contato com a área externa. Esse sistema de produção orgânico, ele é um dos mais difíceis, né, do produtor estar trabalhando, principalmente porque ele já tem uma exigência, uma legislação que trabalha em cima desse sistema. Geralmente, quando a gente está trabalhando, né, com uma área externa fixa, a gente tem que oferecer cerca de 3 metros quadrados por ave, e se eu trabalho, né, com piquetes rotacionados, eu trabalhei com 1 metro quadrado aí por ave. Dentro do galpão, eu já passo a oferecer uma área de 6 metros quadrados por ave, e também a muda forçada, né, ela é proibida. Esse sistema, ele se torna até um pouco enjoado quando a gente vai falar dele, de se trabalhar com ele, pelo fato, né, de que ele tem uma alta exigência. Atualmente a exigência é que seja 100% de produtos aí de origem orgânica quando eu vou trabalhar com a alimentação dessas aves. Em casos de urgência,
eu posso trabalhar aí com 20% de produtos convencionais. E como a gente sabe, né, produções aí de grãos oriundos de maneira orgânica tem um alto preço para se obter isso, o que torna, né, um obstáculo aí para o produtor. Geralmente, nessa produção, ele vem daí do próprio produtor, né, que opta por produzir essa alimentação orgânica aí para a ave. Ele também, né, tem a proibição aí de estar trabalhando com alimentos de origem transgênica, o que torna aí o sistema ainda mais dificultoso quando você vai trabalhar. O investimento é alto, exatamente por ter que trabalhar com uma área de piquete que tem que ter é, a forragem aí durante o ano inteiro, sempre tem que ter a presença de matéria orgânica aí dentro do piquete. A área também necessária para dentro do galpão por ave é alta, né? Então, torna que a gente tem que trabalhar com uma área bem grande para trabalhar e com um pequeno número de aves aí, número de aves. Então, acaba que esses gastos aí acabam desanimando muito que o produtor trabalhe, né, com o sistema orgânico de produção. Porém, ele é um nicho de mercado que está em crescimento, é um sistema que privilegia o bem-estar, é um sistema que tem vantagem aí na qualidade do ovo. E se a ave, né, tá se sentindo bem com o ambiente onde ela se encontra, né, ela tende a representar isso pela qualidade do ovo, do que é o nosso produto final. Então, né, apresenta também bastante vantagem quando a gente vai olhar em termos de valorização do ovo. O sistema de produção caipira também, ele é um sistema mais utilizado, vamos dizer assim, do que o sistema orgânico, por ele não ter, né, a exigência da gente estar trabalhando aí com produtos de origem orgânica. Eu já posso trabalhar com produtos aí convencionais e até mesmo alimentos transgênicos. Geralmente a gente usa, né, 0,5 metros quadrados por ave no piquete. Para o galpão, 7 aves por metro quadrado. As aves têm acesso ao piquete, como, né, o próprio sistema ele denomina, e é um nicho do mercado em crescimento. A gente tem visto bastante aí a venda de ovos, né, oriundos aí do sistema de produção caipira, e a gente tem visto também a agregação, né, desse ovo, porque o consumidor ele tem, né, ele opta, né, por sistemas aí que proporcionem bem-estar animal. Ele tem cada vez mais se atentado aí para essa parte de como é a vida produtiva, como o animal vive durante o sistema de produção. Porém, todos os sistemas, até mesmo o sistema aí, tradicional, convencional, apresenta, né, um impacto muito grande que seria o efeito da alta densidade. Geralmente, quem trabalha com sistema de produção quer o maior número de animais possíveis dentro de uma menor área possível e para estar tendo uma maior produção. Só que disponibilizar uma liberdade da ave fora da gaiola e encher um galpão de aves não é propiciar bem-estar animal. Existe muito essa associação errada. Só pelo fato de eu estar tirando a ave de dentro de uma gaiola, eu estou propiciando aí o bem-estar. É uma visão muito fechada da maioria das pessoas que trabalham com isso, porque não é porque a ave está em liberdade, né, que ela vai estar aí em bem-estar animal. Ela pode estar em liberdade com mais 1.000 aves ali, tá uma área muito pequena para essa ave aí fazer seus comportamentos naturais, entre outras necessidades dela. Então, né, liberdade não quer dizer que a ave está em bem-estar animal. E nesse ponto o sistema tem pecado, né, por trabalhar com alta densidade de ave por metros quadrados aí e por galpão. E esse efeito da densidade, ele tem alguns impactos, que seria a diminuição da massa dos ovos, a diminuição da integridade da casca dos ovos, o alto estresse aí por calor desencadeando, né, o calor respiratório que ocasiona até mortes dessas aves em épocas muito quentes do ano. Problemas ósseos no coxo implantar, que é visto muito no sistema convencional. As aves apresentam muita deformação pelo fato de precisarem estar sempre forçando aí para ficar dentro da gaiola, né? Porque
É muito raro você ver a ave deitada com as asas abertas, o que expressa um bem-estar. Elas têm que ficar, na maioria das vezes, em pé, o que proporciona aí um maior desgaste ósseo e problemas, né, ósseos nessas aves. Uma menor área do corpo coberta por penas, que é outro indicador que a ave não se encontra em bem-estar animal, geralmente está associado, né, ao estresse. Então, aves, quando compartilham o mesmo espaço, tendem, né, a fazer o arranque dessa pena de outras aves, ou ela mesma pode propiciar, né, esse arranque aí por estar em estresse. Crista feridas, que é muito visto no sistema convencional de produção aí, e a ausência, né, dos movimentos comportamentais. Então, o sistema de produção alternativo ele tem se estruturado ao longo dos anos, existe muito o que trabalhar dentro desse sistema de produção, e um dos pontos essenciais que devem ser trabalhados seriam esse estudo, essa observação sobre a densidade de ave que vai estar dentro do meu galpão. Porém, apesar, né, de todas essas críticas, a gente tem que lembrar que é um sistema que está sendo introduzido agora. Acredito que daqui 5, 10 anos a gente vai ver bem mais sistemas alternativos do que sistemas convencionais de produção. E, entre tudo, ele apresenta mais vantagens do que desvantagens, porque ele atende, né, ao bem-estar animal, ele permite uma maior agregação de valor aí no final do produto final e uma maior satisfação, tanto para quem está consumindo o ovo, que está tendo a garantia de que aquele ovo está vindo de uma ave que teve uma boa vida, está tendo uma boa vida no sistema produtivo, uma ave bem alimentada, uma ave em condições de sanidade corretas, e para o produtor, né, que vai estar aí conquistando aí seus clientes, tendo a venda dos ovos e agregação do produto final, além, né, de estar tendo desenvolvimento aí ético também do profissional que não foca só em produção, mas foca também em qualidade de vida animal. Como conclusão, né, eu trago novamente, são sistemas, né, que se encontram em expansão, então é necessário que haja pesquisa, pesquisem sobre o tema, estudem sobre o tema, principalmente, né, sobre as densidades aí de aves que devem ser utilizadas dentro desses sistemas alternativos e principalmente, né, o seu efeito sobre a qualidade de vida e produção das aves. É necessário que haja pesquisa e quando a gente, né, como vai ser transmitido para outros estudantes, a gente deixa, né, esse chamado aí para efetuar a pesquisa. Ajude que a gente estruture cada vez mais esses sistemas alternativos, porque é o nosso futuro quando a gente trata de produção. Então, pesquisem, leiam sobre o tema, existe muito trabalho aí nas bases bibliográficas, é um assunto necessário, porque a gente gosta muito de focar em produção, mas a gente, na maioria das vezes, se esquece, né, de focar nos fatores, né, que induzem essa produção. Então, fica aberto aí um tema aí para a gente pesquisar e até daqui 10 anos a gente falar, realmente a gente conseguiu, né, ajudar a estruturar um sistema aí que é o futuro. Deixo meu agradecimento novamente, né, ao Comuniquizou. Deixo também aí meu e-mail para estar tendo, para quem tiver alguma dúvida, alguma correção, entre outros fatos, para estar entrando em contato. E muito obrigado a todos. Essas são as referências que eu utilizei para estar, né, concluindo aí o trabalho. Certinho, Alexandre. Muito obrigada. Arrasou como sempre, né? É, Alexandre, eu estava assistindo uma palestra esses tempos atrás e eu achei muito interessante que na Holanda surgiu dois novos sistemas, né? E é os sistemas alternativos também, né? Encaixa dentro dele. E ele falou, que me chamou a atenção foi o sistema Kipster. Não sei se você já ouviu falar. Não, esse aí ainda Não, você não. precisa de ver que trem chique. É, eles lá eles não descartam os machos, só que eles colocam separados. Tipo, tem uma parede separando os machos das fêmeas. Aí não tem esse descarte. E, tipo, eles simulam um bosque lá dentro. Depois, uma hora você dá uma pesquisada. Depois eu vou dar uma olhada. É porque, né, a Não, gente acaba colocando no sistema mais conhecidos, né?
Sim, esse tá surgindo agora. E ele, Eu tipo, acredito ele... que até daqui uns 2, 3 anos a gente vai ter uma gama de sistema alternativo tão grande, porque isso aqui é o futuro. Não tem como fugir disso. A gente não tem como trabalhar com a ave fechada dentro de uma gaiola mais. Por enquanto, é o que a gente tem, né? Existe muita dificuldade cultural, de visão mesmo aí de grandes produtores. Por quê? Porque essa mudança para um sistema alternativo de uma coisa que já está consolidada ali, que ele já tem costume, que permite aí, né, uma maior Uhum, observação para o sistema alternativo que ele não está acostumado a trabalhar, para ele é muito assustador. Às vezes nem é o fato, né, do preço para estar mudando, porque acaba que não tem um custo muito alto, assim, se a gente for visar, né? Acaba sendo um sistema até mais simples do que o sistema aí de convencional. Uma uhum. vez, ano passado, eu tive a oportunidade de assistir a palestra da professora Ibiara, e ela fez uma pesquisa exatamente nessa parte, quanto seria o custo aí de produção, o custo, né, para estar fazendo a migração aí para o sistema alternativo, porque quando fala isso com os grandes produtores, eles falam que o custo é muito alto, né? Só que através de pesquisas, ela conseguiu concluir, né? Porque eles estimam, muita gente fala que o custo aí pode chegar a ser até 17,8% mais alto que o sistema, né, convencional. E ela conseguiu ver que não chega a ser nem a 3% mais alto quando se trata, né, para estruturar. Então, daqui a um ano a gente vai ter uma mudança muito grande nesses sistemas aí. E eu acredito que vai surgir muito, muito sistema alternativo para a gente estar vendo aí. Não, eu achei muito interessante. E, tipo, lá tem os primeiros ovos do mundo a ser ovos sustentáveis. Tipo carbono neutro, só que E no caso seria ovos neutro. é muita coisa. A Muito legal. pesquisa é muito incrível, a área da pesquisa, a É gente vê essas incrível. coisas. Então, para finalizar, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, Alexander, e dizer que o nosso programa sempre estará de portas abertas para você. E se houver alguma dúvida, para encaminhar para o nosso e-mail, comuniquezou@gmail.com. Muito obrigada, Alexander. Eu que agradeço e Tchau, surgindo tchau. novas oportunidades, pode chamar. Claro, com certeza. Tchau, tchau.